Oi pessoal, então, vamos hoje fazer a nossa aula, né, do dia aí 17 que a gente acabou não conseguindo fazer. Então nós vamos falar sobre metafísica, né, basicamente nós vamos afunilar da metafísica dentro da ontologia, né, então a disciplina que vai levar o nome de ontologia, ela vai se confundir inegavelmente com a própria filosofia, né? Como a gente vai mostrar aí ao longo da explicação, né? Filosofar é perguntar. Pode-se perguntar o que é física, o que é matemática, o que é a vida, enfim. Todas as perguntas de natureza filosófica, né? Que você quiser fazer. No entanto, existem perguntas ainda mais importantes e que dizem respeito justamente a esse conceito que é a ontologia, né? O caráter principal dessas perguntas é a sua aparente simplicidade. Como uma criança, né, que às vezes nos surpreende ao perguntar apontando o que é uma cadeira, o que é o céu, o que é a noite, por que a cor é azul, né, e não vermelha, por que morremos. Então, enfim, essas são perguntas ontológicas, né? A pergunta ontológica ela é semelhante, mas ainda é mais radical, né? Porque ela diz respeito a tudo que existe, né? Então a ontologia é o âmbito da filosofia que pergunta por aquilo que responderia a todas as outras perguntas, né? Então seria a essência da filosofia, né? O porquê existe o mundo, né? Quem nós somos, para onde nós vamos, de onde viemos. Então as respostas para essa pergunta são as mais variadas, né? Então uns respondem que o mundo existe porque Deus criou, o outro vai dizer que o mundo sempre existiu, né? Então nós temos aí uma série, né, de questionamentos que não foram respondidos, que não conseguiram ser respondidos. Mas seja qual forem as respostas, elas são conduzidas pelas perguntas simples, né? O que é? Né? O que existe? O que é o ser? Essas são perguntas ontológicas, né? Então, ao falarmos de filosofia e de ontologia, seria como tratar da mesma coisa, porque a ontologia ela é basicamente a pergunta pelo ente, né? Então, onto, ente, ser, logia, estudo, investigação, ciência. Então, a ontologia ela vai tratar do ente, direcionando-se para aquilo que é essencial, né? E se, como afirmamos, filosofar é o questionar. Então, a pergunta fundamental seria o que é o ente, né? Essa pergunta dirige-se àquilo que determina o ente enquanto ente. O que isso quer dizer, né? O óbvio é que a pergunta pelo ente é feita por que ele existe, né? Se nada existisse, não haveria pergunta nenhuma. Então, a pergunta poderia ser formulada assim: por que antes existe o ente e não o nada? Né? Então, outra palavra, o porquê existe o mundo e não simplesmente o nada. E assim já se pode a gente, né, se deleitar pelas questões fundamentais da filosofia, né, sendo a essência dessas perguntas, né, a própria ontologia. Então é comum a confusão entre a ontologia e a metafísica, né? Ambas caracterizam-se pelo modo de lidar com o sentido do ser. Então essa é a sua excelência, perguntar pelo ente, se torna então a grande investigação, né, sobre o ser do ente. O ser doente, não, o ser do ente, né? Isso. É o que determina o que é o ente, né? Então, o ente é aquilo que constitui a substância, a essência de qualquer pessoa. Então, qual é o seu ente? Qual é a sua substância? Nós sabemos que nós somos seres humanos, então existe um ser. Agora, qual é a sua substância? Qual é a sua essência, né? Qual a sua funcionabilidade no mundo? Qual a sua predisposição? Quem você é, né? Então a ontologia ela vai buscar justamente uma essência universal, né? Então ela vai trazer aí as questões mais importantes de toda a disciplina filosófica, né? Então
A ética vai buscar os comportamentos, a conduta humana, a lógica vai estudar as argumentações, a estética vai estudar o belo e a ontologia vai querer saber o sentido do ser, né? Então, como é que nós estamos nos mostrando, né? Como é que essa questão do indivíduo no mundo sendo pensado, né? O seu ente sendo construído. Então, a gente chama de ente, a gente fala que o ente é tudo o que é, né? Isso parece redundante, tudo o que é e pouco explicativo. Isso para a ontologia quer dizer que perguntar o que das coisas, né? O que faz com que as coisas sejam o que são, né? Então a gente tem toda essa dimensão do aprofundamento da essência, né? De toda essa busca mesmo das significações da essência, do cerne da coisa, né? Da origem de tudo. Então, meu povo, a pergunta pelo ente, ela vai abrir um caminho para o que constitui tal e tal ente, né? O que ele quer dizer? Para o ser do doente, né? Ela vai buscar essa substância, né? Essa essência. Então essa foi a novidade que os gregos introduziram, né? Justamente perguntando diretamente pelo ser de todos os entes, ficando perdidos aí, né? Dentro dessa perspectiva da busca na época dos mitos. Então os gregos, os primeiros filósofos, né? Eles trouxeram justamente a essência, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, quem somos. E aí eles vão trazer da natureza essa essência, essa explicação, né? Aristóteles veio colocando muito bem esse tema, né? Quando ele afirmou que o ser é o conceito mais universal, né? E o menos definível, o mais obscuro, né? Justamente por causa dessa dificuldade da compreensão da coisa, tá? Então, pessoas, a filosofia grega, a filosofia antiga, ela acabou trazendo, né, à tona, nas suas origens mesmo, a noção de que o ser humano se define a partir da vontade dos deuses, né? Como se a natureza humana fosse constituída a partir de um projeto da vontade divina, né? Que era uma mínima sujeição à interação da racionalidade, da vontade do próprio ser humano, do meio que o cerca, das suas condições contextuais em que ele está inserido, né? Então é uma visão um pouco fatalista sobre, né, essa vivência do indivíduo, submetido a um fardo, né, a um castigo de uma vontade inquestionável dos deuses. Então há uma relação de submissão. Então qual é a essência desse indivíduo no mundo, né? Qual é a significação desse indivíduo no mundo? Então a filosofia grega ela é dividida em dois períodos, né? Os pré-socráticos, dois grandes períodos aí, né? Filosofia grega, dos períodos pré-socráticos e dos socráticos, né? Então esses nomes vão expressar justamente a importância que Sócrates teve para a história da filosofia, né? E para o rumo também que a ontologia acabou tomando. Então Sócrates acaba debatendo com os sofistas em Atenas, né? Um período aí em que a democracia estava culminando, e aproximando essa filosofia, esses questionamentos do ser humano, né? E ele fez isso num âmbito mesmo filosófico, né? Já havia sido preparado pelos filósofos anteriores, mas só que eles não se contextualizavam tanto na relação do ser humano ainda como importância, né? Então eles colocavam a natureza ainda como centro de tudo, né? Então, na medida em que os pré-socráticos iam se afastando das teorias aí dos deuses, né, dos mitos, e começando a pensar sobre os fundamentos do mundo, do cosmos, da origem de tudo, né, Sócrates veio trazendo justamente essa potencialidade, né, da essência aí da ontologia, buscando uma resposta através da própria significação do indivíduo, questionando toda
a essência, né, desses indivíduos, a essência desses conceitos, desses pensamentos, né? Então era uma forma até mesmo dele combater, né, essas escolas sofistas que estavam surgindo na época, né, que acabavam tirando acabavam tirando a essência do próprio pensamento filosófico, manipulando, né, de forma persuasiva os argumentos, manipulando em prol de si mesmos, fazendo com que né, a filosofia ela começasse a perder a significação, né, e tivesse apenas uma personalidade aí, né, de persuasão, de manipulação, de um mau pensamento, né, tirando aí a significação da essência mesmo dessa própria ontologia, tá? Então, a pergunta pelo ente, ela acabou confundindo-se muitas vezes com as perguntas pelo que constituía o cosmos, a natureza, né? A pergunta pelo ente, ela era orientada pela busca do princípio que sustenta tudo o que já existe, né? Se a filosofia enquanto teoria parte da admiração, é porque essa atitude não é uma mera contemplação distanciada, né? Não é algo totalmente, né, aquém, né, da compreensão humana, mas é um novo tipo de assombro pela viabilidade de explicar racionalmente o mundo, né? Era uma forma racional, já não tinha mais uma perspectiva de entender o pensamento dos pré-socráticos, né, que vai marcar a filosofia contemporânea, né, distante aí desse pensamento mitológico, né, desse pensamento aí do imaginário, né, religioso, das crenças, né? Então esses pré-socráticos eles vão, né, dar um início para esse formato da ontologia, né, que na filosofia contemporânea com Nietzsche, com Heidegger, né, vão procurar justamente destacar esse aspecto aí desses pré-socráticos, né, que vão trazer essa perspectiva aí dessa primeiro delinear aí da filosofia ontológica, né? Então o aspecto principal desses pensadores aí pré-socráticos estava baseado justamente num otimismo, né? Uma forma positiva de pela primeira vez conseguir explicar as coisas independentemente da mitologia, né? Independentemente dessa submissão aí dos deuses. Então havia algo espantoso no mundo, era novo, um fato de que podia ser explicado. Então olha só a essência, né, dessa primeira prerrogativa aí do pensamento humano, né? Esse espanto filosófico surgindo no momento para abrir uma potencialidade racional, né? Infelizmente o mundo anda fechando, né? Por conta de lendas, por conta de mitos, por conta de religião, mas a filosofia ela vem abrindo, né? Veio abrindo esse espaço, essa brecha e ampliando aí as possibilidades dessa compreensão do mundo, dessa compreensão do ser humano no mundo, né? Dessa compreensão mais racionalizada e menos dogmática. Então, pessoal, por que falarmos do termo ser agora, né, nesse momento da filosofia? A gente está vivenciando, então, esse momento de isolamento social, né, nos dias atuais, nessa contemporaneidade, né, uma grande reflexão sobre quem nós somos, né, qual o nosso papel no mundo. Então, a ontologia ela entra como uma perspectiva muito reflexiva sobre as nossas questões, né? Hoje, você nesse momento, quem de você não se questionou, né, sobre a validade da vida, o que é a vida, né, a perspectiva da vida? Então, o termo ser, né, para a filosofia, ela tem uma presença especial nesse contexto, né? Ela tem sido através de séculos uma das questões amplamente mais debatidas e abordadas aí pela maioria dos filósofos e pensadores, né? O termo ser apresenta um sinônimo de entidade, de ente, ou seja, ele mesmo
que dizer uma, é o mesmo que dizer que uma coisa tem existência e autonomia, né?